Paz a todos, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Regenere, Ministério de Jovens aqui da sede mundial. Boa noite, doutora Karina. Boa noite, Davi. Sabem quem eu sou? Hoje a gente está aqui com a minha esposinha, Karina. Tava um pouco nervosa, tá nervosa? Eu tô, sabe por quê? É muito estranho eu estar conversando com vocês, eu olho pra frente e eu vejo o Kaique e a Nath. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando com todo mundo, eu tô vendo aqui a equipe. Tem todo o staff aqui, né, nos ajudando. Um grande abraço ao meu marketing aqui, que não esteve comigo na última live que eu fiz, então tô valorizando eles muito mais hoje. Online. Isso aí. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo mais uma live do Ministério Regenere. Queria já dar boas-vindas a Lúcia Bonilla, Rosilene, Esther, Edna Domingues, né? Às vezes fica meio difícil. A Maeli, beijo pra vocês. Célia Gonçalves entrou. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente está simplesmente começando essa live. Lembrando que essas lives que a gente tem feito do Ministério Regenere é sobre os valores que a gente acredita, que fundamentam o nosso Ministério de Jovens, né? E hoje a gente vai falar sobre fraternidade. E aí, Karina? Estou empolgada. Eu estou olhando aí quem está entrando, minha irmã, Pri Mendes, o Rafa Anastácio, meu colega de trabalho, grande advogado. Se precisarem, entre em contato com ele. É isso aí. Um grande abraço para o Seiti Kono, que é um parceiro meu, eu conheci ele há pouco tempo, mas um cara muito de Deus. Seja bem-vindo à live. É isso aí, gente. Vão chegando. Um grande abraço para a Sara, que também é mais próxima da gente. Gente, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, divulguem a live. A live está sendo pelo Davi Miranda Neto e pelo Ministério Regenere, né? Esses Só dois, no Instagram. Só no Instagram hoje a gente não está fazendo pelo Facebook. Então divulguem quem você acha que faz sentido ouvir, que a gente vai falar hoje sobre fraternidade como um princípio de um ministério, né, que a gente constrói entre irmãos. Então sejam todos bem-vindos. Tem aí a Paulina, a Paula, Vera, Nazaré. Deus está trabalhando nesse Ministério Regenere. Muito obrigado pelo carinho. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui a falar sobre fraternidade. Lembre-se de mandar perguntas, né? A gente está falando sobre o tema de fraternidade, né? O que você deseja conhecer, o que você tem dúvidas, o que você gostaria que a gente falasse, né? O pessoal aqui vai estar experiências olhando na igreja quanto à fraternidade também. Troca de experiências. Pode ser também algo que não é uma pergunta, um comentário, algo que você viveu. Tudo isso é bem-vindo para que a gente comente em cima, a gente fale em cima. E a gente vai, né, falar hoje sobre fraternidade como um princípio do Ministério Regenere. Karina, vou começar com você. O que é fraternidade? Fraternidade, gente, é tão engraçado. Nós conversamos tanto, temos que viver em fraternidade e tudo mais, e não necessariamente sabemos o que significa a palavra. Basicamente, fraternidade significa viver em comunhão. É isso aí. E comunhão em grego, sabe o que significa? Eu pesquisou até o grego, já tá bom. Pesquisei, gente, a base. Preparada. Sabe o que significa? Vida compartilhada. Que legal. E é bacana isso. A gente se interrompe na vida, irmãos, então peço desculpa. Uma hora a gente se ajusta, tá? A gente briga, porque eu interrompo ele, ele me interrompe. Não vamos fazer isso aqui. Fraternidade é basicamente irmandade, né? A gente tem, desde que eu me conheço por gente, isso é uma cultura de pessoas cristãs evangélicas, de chamar pessoas que não são necessariamente da sua família biológica de irmão e irmã. Então isso é fraternidade, é tratar pessoas como irmão e irmã, né? E ter isso como algo real, né? Porque às vezes muito se fala de chamar o outro de irmão e de irmã, e hoje eu acho que isso é uma das grandes questões que me traz amargura, né, de ver dentro da igreja muitos lugares que não se tratam pessoas como de fato irmão e irmã, até mesmo biologicamente, né? A Karina tem uma irmã, a gente sempre brinca que em público são os amores, aí às vezes fica meio brigando em casa. Mas é comum, gente, relacionamentos humanos, eles têm atritos, eles têm problemas e, bem, eu tô adiantando um pouquinho que a gente vai falar em como viver em fraternidade, mas o como viver em fraternidade, eu tô adiantando? Me fala se eu tiver, tá? Eu falo muito, se eu começo eu disparo. Qualquer coisa eu te interrompo. O como viver em fraternidade, ele passa pelos nossos relacionamentos humanos. Sim. Como assim? Posso entrar no como viver em fraternidade ou vocês querem que... Então, como viver em fraternidade? Viver
Fraternidade é o quê? Vida compartilhada. A partir do momento que nós estamos na igreja, que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos corpo de Cristo. E não existe um dedo sem um cérebro, não existe um pé sem uma mão, a mão não funciona sozinha. Eu não sei vocês, mas você já se cortou com papel? Alguém já se cortou o dedo com papel? É um cortinho minúsculo, mas dói. Ou seja, se algum membro do nosso corpo tem alguma ferida, isso dói no corpo. O corpo todo sofre. Né? O corpo todo sofre. É basicamente como o Ministério Regenere define, né, esse valor, esse princípio de fraternidade. Eu vou até ler para vocês que é melhor. Todos que aceitaram o sacrifício de Jesus e se tornaram filhos de Deus fazem parte da mesma família. Então a gente está falando do corpo de Cristo como família. Mediante isso, vivemos uns pelos outros, sendo um só corpo em Cristo. Né? A gente usa João 17:21 e Romanos 12:10 né, como versículos base. Então, o que a Karina está falando é algo que já é muito conhecido. A gente não está falando nenhuma novidade aqui, que a gente é família em Jesus, a gente é o corpo de Cristo, a gente é irmão e irmã. Mas, assim, a questão por que a gente achou interessante trazer isso como um princípio do Regenere, porque isso tem sido muito negligenciado. Né? Eu acho que hoje em dia uma coisa que me corta muito é ver dentro da igreja muitos grupinhos e panelinhas e contendas, um que não fala com o outro, aquele que não fala com esse. Isso é uma experiência real? É só para mim? Muito, não, com certeza. Eu tenho certeza que não só você, mas para todo mundo. Eu tenho absoluta certeza, se nós perguntarmos, tá difícil, tá vendo que eu falei? Se nós perguntarmos para todos os irmãos que estão há pelo menos um ano na igreja, todos tiveram alguma ferida com os irmãos. Tanto é que o mal do nosso século qual é hoje? Você sabe? Ansiedade, e depressão. Que são o quê? São questões humanas. Então, a partir do momento... O que é a fraternidade? O nosso Deus, Jesus, aqui na Terra, Ele prezou pelas relações. Ele chorou a morte de Lázaro. Ele tinha afeição pelas pessoas. Ele dividiu o pão. Só vou te interromper nessa de Lázaro. Essa é muito interessante. Vamos lá. Me lembra, eu costumo esquecer. Essa é muito interessante que você falou esse exemplo. Eu quero usar esse exemplo para demonstrar essa questão. Jesus, ele chorou a morte de Lázaro, sabendo que ele ia ressuscitá-lo. Então, se você para analisar Jesus, né, sendo um Deus encarnado, ao mesmo tempo que ele era humano, ele continuava sendo Deus, ele sabia que tinha, né, o poder pelo Espírito Santo de ressuscitar Lázaro, ele chorou. Ele lamentou junto com a família, ele suportou a dor um do outro e depois de chorar, ele foi e ressuscitou Lázaro. Então isso é o que você está falando, de família, né? De um sentir a dor do outro. Eu e minha irmã, a gente falou da minha irmã, a Pri tá aí, eu tô vendo ela na live. Eu brigo com ela. Meu pai também deve estar, minha cachorrinha, a Pepita, você nunca postou Pepita. Os irmãos nem sabem que eu tenho uma cachorrinha, tá vendo, gente? Ela me ama, ela ama eu mais que a Karina. Tá, enfim, vamos lá. Fraternidade. Não podemos dar exemplo de briga. Então, onde eu estava? Eu te interrompi na hora de Lázaro, né? De que Jesus chorou a morte de Lázaro. Exato. Então, significa que quando nós estamos em comunhão, seja com os nossos irmãos da igreja, que a Bíblia fala que a amizade ela pode se tornar maior ainda que os nossos laços sanguíneos. Há amigos mais chegados que irmãos. Eu sou privilegiada da minha irmã ser muito próxima. Mas uma amizade, ela não tem apenas bons momentos. Para você viver em fraternidade, principalmente como igreja no corpo de Cristo, nós temos que usar um dos frutos do Espírito que está em Gálatas 5, que é o domínio próprio. E o que significa domínio próprio? O ser humano ele tem uma raiz corrompida. O ser humano briga, a gente se irrita, a gente não tem muita paciência. Exatamente. Então, assim, você vê grupo de irmãs. Que igreja, que congregação não teve problemas com grupos de irmãs? Uma queria cantar um hino, a outra não quis, e quando veio, teve aquela distensão e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que um dos maiores pilares para se viver em fraternidade, seja no corpo de Cristo, na nossa igreja, seja na nossa família, seja nos nossos relacionamentos pessoais, faculdade, onde quer que seja,
é domínio próprio, é dominar as nossas emoções, a nossa natureza e tudo mais. Outra coisa que eu acho que é um segundo pilar da fraternidade é renunciar à individualidade. Foi o que eu falei do cortezinho de papel. Se um membro do nosso corpo não está legal, não está funcionando bem, o corpo ele entra em colapso. Que pena que meus pais estão ouvindo isso, mas eu tô com otite. Descobri que eu tô com inflamação no ouvido. Gente, tá tudo travado. Garganta tá travada, eu tô pesada e é só otite no ouvido direito. Friagem, mãe, eu tô bem. Mas eu estou. Então você vê que uma inflamação no ouvido, eu tô com dor de garganta, me deu sono, me deu fome, me deu tudo. Então quando uma parte do nosso corpo não tá bem, as outras não estão. Então renunciar à individualidade, nosso relacionamento, quantas vezes nós não abrimos mão de muitas coisas que nós queríamos, que nós desejávamos para o bem do relacionamento. Então viver em sociedade, viver em fraternidade é renunciar à individualidade. O pessoal está aqui comentando, queria até mandar um abraço para a Sâmia Mendes, que sempre nos acompanha, está falando, a gente é um só corpo, um só propósito. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, de que quando a gente considera nossos irmãos e irmãs em Cristo, de fato, como carne da nossa carne, como um só corpo em Cristo, a gente muda a nossa mentalidade, né? Porque o ser humano, primeiramente, ele considera ele, né? E vem Jesus e fala, ame o seu próximo. Aliás, eu já queria entrar um pouco nessa questão. Eu não terminei de como viver. Não, então pode falar. Então, esse um dos pilares. O outro pilar, eu gostaria de ler com vocês em Hebreus 12:15, que eu acho muito importante, que é, vamos lá, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Que é raiz de amargura na vida, irmãos? Hoje o mal do século passado foi diabetes e hipertensão, né? Não sei. Sim, foi. Porque comíamos mal, não tínhamos tantas informações do que é bom, evitar fritura, evitar excesso de açúcar e tudo mais. O mal desse século é o que? Ansiedade e depressão. Nós vemos muitas pessoas ansiosas e depressivas. E por que isso? Porque, obviamente, a sociedade mudou. Eu estou dando um contexto histórico, irmãos. Eu sou advogada, eu nunca gosto de ir na situação. Eu gosto que os irmãos venham comigo no meu raciocínio. Hoje a gente vive na era da informação. Eu, quando criança, ia até uma lojinha da esquina comprar um rolo de filme, de 12, de 24, de 36. Tem geração que não sabe o que é revelar uma foto, não é? Hoje em dia, não mais. Meus pais, eles namoravam por carta. Toda semana, quarta-feira, chegava uma carta do meu pai para minha mãe. Hoje em dia, nós temos acesso à informação. Só que esse acesso à informação, ele pode ser benéfico, ou seja, a gente está aqui conversando por uma live, tudo bem que eu estou vendo a Nath, mas sei que vocês estão vivendo e tudo mais. Você consegue conversar, eu vejo aqui irmãos que estão em Madrid, que estão no Peru, a Maélia que está aqui do lado. A informação é muito mais rápida, exatamente. Né? Mas acabou ficando um pouco menos pessoal, ficou mais impessoal. Também. E por essa era da informação, nós recebemos muitas informações a todo momento. E como você processa isso? Você está trabalhando num dia que está com dor de cabeça, você vê alguém postando uma coisa legal, a gente só conta as bênçãos no Insta, no Face, é muito difícil a gente contar os momentos de luta e tudo mais. Então, irmãos, fraternidade também no mundo digital, que eu tenho certeza que 80% das pessoas tem WhatsApp, tem Face, tem Insta. Nós temos que entender também a era digital que nós estamos inseridos, a gente não troca mais carta. E isso tudo gera o quê? Ansiedade e depressão. Por quê? Porque as informações, elas chegam muito rápido. E que informações? Se a gente não tem um filtro do que nós falamos, do que nós ouvimos, do que nós compartilhamos, isso começa a somatizar na nossa vida. E por que eu estou falando isso em raiz de amargura? Por quê? Porque a raiz de amargura, todo mundo sofre e nós sabemos disso. Mas tem pessoas que não conseguem elaborar o sofrimento. Karina, tem gente falando que o Davi não tá falando. Ai, gente, eu falo muito. E disseram assim, olha, ela com uma carinha tão de tímida
falando tanto. Ó, elogio. A primeira live, já chegou chegando com tudo. Né? Gente, é só lembrar que mandem perguntas do que vocês querem saber. A gente está falando sobre fraternidade, quer dizer, só a Karina está falando, não, tô brincando, a gente está falando sobre fraternidade e união do corpo de Cristo, né? Só para complementar o que a Karina está falando, eu queria trazer o conceito principal de fraternidade, né? Que é em João 17, 21 a 23. Eu vou ler para vocês um conceito que eu achei muito interessante do que a Bíblia nos diz sobre fraternidade. João 17, 21 a 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Então, Jesus está falando aqui com Deus, o Pai, e é muito interessante, né, que tudo que Deus faz ele é representativo, né? Então, a unidade da Trindade, o Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, são três em um. Ao mesmo tempo que são três pessoas distintas, são um só Deus. E é dessa mesma forma, como Jesus está falando aqui, que ele deseja a unidade do corpo de Cristo, né? A gente está falando sobre união e unidade. Então estar junto é de fato sentir a dor do próximo. Você está falando sobre amargura, raiz de amargura. Quando um está amargurado com o outro, a mentalidade de unidade já caiu por terra. Exatamente. Já não é mais aquela eu sou ele ele está feliz, eu estou feliz, eu estou mal, ele está mal. É ele contra eu ou eu contra ele. E fica um braço de guerra que quem ganha não é nem ele, nem eu, é o diabo. Todo mundo perde, na verdade. Todo mundo perde, ninguém ganha. Então, quem ganha é o diabo, então ninguém ganha. Quando a gente está falando sobre fraternidade, a gente está falando sobre união, sobre unidade, né? De estar de fato junto. Você olhar para a pessoa na igreja ali que é filho de Deus também, que é filha de Deus, todos falhos, todos pecadores, e vocês andarem juntos. Você ter uma união suficiente de se alegrar juntamente, de se entristecer juntamente e não permitir, né, contendas, agressões, raiz de amargura, dividir. Né? Eu acho que uma das coisas que eu vejo o inimigo usando muito no meio da igreja é divisão. O diabo não precisa vir ele atacar a igreja, ele coloca a igreja para atacar a si mesmo. Um contra o outro ele lança contendas de fofoca, disse-me-disse, é maligno, é diabólico. E quem sofre isso causa, porque, gente, Deus odeia a fofoca. Eu separei alguns versículos depois, mas eu acho que eu deixei lá, mas eu tenho eles aqui na minha cabeça, de fofoca, como Deus odeia, como Deus abomina. Por quê? Quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vou falar esses versículos aí que é muito importante quando a gente está falando de fraternidade. Nath, eu queria mandar um abraço pro pessoal que está no Insta do Regenere. Que eu não tô, tem o pessoal da Europa, Sorocaba, Minas Gerais. Fala pro pessoal mandar. Minha mãe é mineira. Mandem da onde vocês são, para que a gente saiba de onde vocês estão assistindo. A gente quer mandar um abraço para vocês. Quer que vocês mandem comentários sobre fraternidade, perguntas sobre fraternidade e foquem no tema, né? As perguntas que não são do tema, obviamente não tem como a gente responder aqui. Olha, eu queria mandar um abraço para o Joe Martin, que eu conheci lá em Israel, um grande pastor lá dos Estados Unidos. Agora eu acho que é Pensilvânia, de onde ele Agora ele não está te entendendo. Ele entende um pouco português. Eu vou até falar. Hey Jim, great blessings to your family and thanks for watching us. Só mandar um abraço para ele aqui, porque eu conheci ele lá em Israel e tem tudo a ver com fraternidade, né? Essa viagem que eu fiz para Israel foram 30 pastores dos Estados Unidos, que são nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes a gente não conhece pessoalmente, mas são nossos irmãos, né, em Cristo, são literalmente filhos de Deus juntamente com a gente, né? Grande abraço, ele respondeu aqui, o Jim. Thank you, my friend. Um grande abraço para Lucimar, para o Clean, que está aí comentando bastante. Obrigado por estar participando com a gente. E vamos lá, raiz de Minas amargura. Gerais, tá bombando, Minas Gerais. Gente, eu adoro Minas, vocês cozinham muito bem. Minha mãe é mineira. Minha
sogrinha é mineira. Nossa, né? Grande abraço para a dona Inês também que está assistindo aí. Beijo, mãe. A gente estava falando, você falou de amar uns aos outros. Eu queria falar um pouco sobre aquilo que é muito conhecido, pelo menos nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil também, como a regra dourada e amor. A regra dourada é em Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Presta atenção nesse final que está falando em Mateus 7,12. Esta é a lei e os profetas. Eu vou ler aqui uma outra coisa que Jesus mesmo disse, em Mateus 22, 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não é coincidência esse final. Porque quando a gente está falando da regra dourada, que é fazer ao próximo aquilo que a gente deseja, a gente está praticando o amor, que Jesus resumiu aqui. Toda a lei, o Antigo Testamento e os profetas é resumido. A gente já fez essa live sobre amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo sobre a ti mesmo. E por que eu estou falando sobre a regra dourada e amor? Porque a fraternidade é o segundo mandamento em execução. A fraternidade é amar o seu próximo. E quando você ama o seu próximo e o considera como seu irmão, isso é a fraternidade. Isso é o corpo de Cristo. E quantas vezes também no corpo de Cristo, muitas vezes nós vamos à igreja, a gente precisa de um abraço. A gente está tão triste, você quer que alguém fale: olha, eu vou orar por você. Seu pai passou por problemas de saúde gravíssimos, o meu pai passou por problemas de saúde gravíssimos, a irmã Rosa está passando por um orem processo. pela Rosa Tenório, que ela está passando uma luta muito forte na questão de saúde. Vamos orar por ela, continuar orando por ela, que Deus esteja com a Rosa Tenório. Então, quantas vezes nessas lutas você foi à igreja e precisou de um abraço? De alguém falar: irmão, vem aqui comigo, eu vou orar por você. E às vezes, esse abraço que falta, a gente fala tanto: na igreja não tem amor, mas na igreja não tem amor. Mas a igreja somos nós. Nós temos que ter o amor. Você que está assistindo a live, eu te desafio a isso. Ame. Mas na minha igreja as pessoas não amam. Mas seja através de você a ponte para o amor. Seja que seja através de você que a contenda cesse. Se você for ao banheiro e ver a irmãzinha do círculo de oração reclamando da líder da mocidade, você fala: irmã, vigia com isso. Seja você a ponte de unidade entre os irmãos, porque eu tenho certeza que Deus, ele constrói pontes entre as pessoas, assim como o diabo, ele destrói através de raiz de amargura, através de brigas, de contenda, de inveja, de tudo, irmãos. Nós somos seres humanos, cada um sabe onde está a sua fraqueza. Eu acho que em cima da que a gente está falando da regra dourada, que é um nome que se deu para esse ensinamento de Mateus 7,12, de fazer ao próximo assim como desejam que faça a nós mesmos, qual que é a palavra que a gente consegue entender melhor essa regra dourada? É empatia. É verdade. Empatia, gente, é você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Vamos dizer, você tá falando mal de alguém, ou você... Às vezes você foi ferida pela pessoa e você usa essa amargura, essa raiz de amargura, e você começa a disseminar contenda contra aquela pessoa e se põe no lugar dela. Ela pode ter errado, com certeza, né? Todos nós somos sujeitos ao erro, todos nós somos sujeitos à falha, ao pecado, por isso que a salvação é somente pela graça. Se não fosse pela graça, estava todo mundo condenado. Essa é a verdade bíblica, né? Biblicamente falando, essa é a verdade. Então, a empatia nos coloca no lugar de outras pessoas. Você se colocando no lugar de outras pessoas, você tende a errar menos, né, pelo egoísmo, por não considerar a pessoa que você vê ao seu lado como seu irmão ou irmã. Gente, só lembrando que a gente quer receber perguntas de vocês. Aliás, acho que, eu não sei se a gente chegou a abordar perguntas que foram feitas, né? A gente fez algumas, a gente deixou o box de perguntas no Instagram. A gente abordou. A gente abordou primeiro, né? Fraternidade, a pergunta de alguém que eu não sei quem. Infelizmente. O que é o significado da palavra fraternidade? A Marcela Guiar perguntou, a gente já respondeu isso falando o que é fraternidade, né? Que é essa irmandade, laço de parentesco entre irmãos.
né? Mas enfim, gente, mandem mais perguntas, a gente quer ouvir de vocês o que a gente às vezes não está abordando, ou pode mandar comentários do que você já viveu, né? E o que você quer mais saber sobre fraternidade, é isso que a gente está falando aqui. Então, só essa noite, pode falar. Desculpa. A gente está se interrompendo. É normal, é a nossa vida, quem nos conhece sabe. Só finalizando a questão de raiz de amargura, há um ditado muito comum que fala: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas Sim. amadas amam pessoas, Sim. pessoas amarguradas amarguram pessoas. Nós somos um reflexo, nós somos a soma das nossas experiências. E muitas vezes nós tivemos experiências ruins em uma congregação, nós tivemos experiências ruins em uma igreja, nós tivemos experiências ruins em um trabalho, em um curso, em qualquer lugar. Isso fica pra gente, né? Então, nessa era da informação que eu estava contextualizando tudo, essa troca de informação, de experiência, essa amargura e tudo mais, ela vai para onde? Para a rede social e alcança o que? Alcança um número muito maior de pessoas. Gente, as redes sociais, eu estou aqui falando com vocês, mas a gente não sabe quantas pessoas serão alcançadas. Então, e a gente vê hoje até uma preocupação pública de como está a saúde mental das pessoas. E isso tem muito a ver com fraternidade. Porque fraternidade não é só você e seu marido. A gente não vive isolado. Fraternidade é você na sua igreja, é você na sua escola, é você mostrar o amor de Cristo, é você mostrar... No contexto social, né? Em todo o seu contexto, na sua vizinhança, nas suas amizades. Então, a raiz de amargura é um grande entrave para se viver em comunhão entre os irmãos. E fala, um grande abraço para a Lili, que está sempre com a gente. A Wayne Souza, ela perguntou: como é possível se livrar da amargura? Orando, muitas vezes fazendo terapia. Minha irmã é neuropsicóloga, então eu entendo um pouquinho disso. Tendo consciência de que aquilo te fere, tendo consciência do peso das suas palavras. Eu acho que eu quero até complementar isso. Eu acho que uma coisa que a gente vê pouco hoje é que busca resolver essa questão de eu fui ferido e agora eu vou carregar essa amargura e sai ferindo todo mundo. Você acaba ferindo outras pessoas e cria-se contenda e quebra-se a fraternidade que é o desejo de Deus. Eu acho que uma coisa é você chamar pessoas para conversar. Eu acho que pouco se vê hoje isso. Fulano de tal me feriu, eu não olho mais na cara dela, eu não falo mais com ela, eu nunca mais quero ver essa pessoa. Gente, conversando a gente se entende. Não é a gente está fazendo essa atitude que muitas pessoas tomam, não é o que Deus nos ensinou. Então, perdoar. assim, não é só questão de perdoar, claro que isso sim. Mas, e também tem a questão, o aspecto espiritual por trás disso, mas a questão é comunicação. Hoje em dia, você falou sobre a tecnologia, hoje em dia a gente fala com milhões de pessoas, mas a gente não fala com a pessoa que está do nosso lado. A gente desentendeu na igreja, a gente não chega, fulano de tal, eu não gostei disso aqui, você falou isso aqui, por que a gente não sente e se resolve? Não, já foi ferido, já parte para a briga. E já se fechou, já se enclausurou, já não quer mais papo, já não quer mais conversa. Então, assim, isso não resolve. Grande parte das questões que eu era dessa forma, Deus foi tratando meu coração. Foi tratando meu coração no sentido de, primeiro, liberar perdão. Você frisou a Karina, que a mãe dela que ficava falando assim, libera perdão, assim, brincando, né? Porque eu ficava brincando com a Pepita e tal, eu fingia que eu estava magoado com ela, sei lá, libera perdão, e acabou pegando. Mas liberar perdão é bíblico. Você perdoar a pessoa, e Deus tratou muito isso em mim. Então hoje, quando existe algum tipo de mal entendimento, em vez das pessoas irem lá conversar, tentar se entender, eu estou brincando aqui com a Karina que a gente briga, mas a gente nunca briga, gente. Nunca briga mesmo. A gente brigou, sei lá, 3 vezes, a gente fez 4 anos de casa, mas foi 3 vezes, foi muito. Mas por quê? Porque a gente conversa muito, né? Eu sou uma pessoa mais racional, eu começo a conversar com a Karina, a gente se resolve. Depois podia fazer uma live com conselhos amorosos. Acho que pode ficar esse tema. Feminismo, como foi deturbado nos últimos tempos. Tem muita coisa pra gente tratar. Mulherada do Regenere tem que saber, tem que se basear na Bíblia pra enfrentar esse mundão aí, que nos dá tanta informação que vai contrário às questões bíblicas, mas não é o tema pra hoje. E o público do Regenere também é maioria, né? O público feminino do Regenere é maioria, então é legal dar uma atenção maior a elas. Claro. A gente pode fazer assim. Agora eu só até esqueci o que eu estava falando.
as pessoas não se falam mais, elas não se conversam. Se teve alguma rusga, algum mal entendimento, pronto, já corta a relação, já não conversa. Gente, isso é o oposto do que Deus deseja, isso é completamente contrário à fraternidade bíblica, né? Então isso eu acho que responde a pergunta que foi feita aí, né? Qual que é o principal forma de combater a raiz de amargura? É conversar com as pessoas, pôr para fora aquilo que às vezes está te magoando por dentro, né? E falar com as pessoas. Queria mandar um abraço para o Paulo Felipe, que está aí nos acompanhando, Carol Dias, Alex Stack, que está sempre aí curtindo nossos conteúdos, muito obrigado. Enfim, gente, continuem mandando comentários, perguntas. Mais uma pergunta, Davi. Pode falar, Nath. Do Micael Martins. Seria um erro termos maiores laços de fraternidade com os amigos do que com a própria família? Olha, eu não sei se é um erro, mas com certeza é algo que pode ser trabalhado. A Bíblia diz isso, né? A Karina acabou de falar, o versículo que existem amigos mais chegados que irmãos. Eu acho que a questão é você ter pelo menos ter a noção disso. Pelo fato dessa pessoa estar perguntando, já é importante, que ela pelo menos ela percebeu. Eu não diria que é um erro, às vezes é uma questão de afinidade, uma questão de perfil. Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão que pode bater o perfil melhor no sentido da personalidade e outro menos, mas isso não quer dizer que eu gosto mais de um do que do outro, que eu amo mais um do que o outro. É uma questão de afinidade e é completamente normal. Se a Bíblia fala, né, a Bíblia é a verdade absoluta que a gente acredita. Eu acho que a fraternidade ela é normal. Davi e Jonatas tiveram uma amizade incrível, né? Eles não eram irmãos biológicos de sangue, mas eles eram irmãos em Cristo, fraternais, né? Então eu acho que é normal isso é completamente padrão, isso é muito comum até, né? Você ter uma amizade muito forte com uma pessoa que não é do seu sangue necessariamente biologicamente, mas com certeza pode ser seu irmão em Cristo, né? Então a gente está falando sobre fraternidade, gente. Não esquece de mandar perguntas, comentários que vocês estão tendo, coisas que você quer que a gente fale. A Juliana Cristina, ela fez um elogio, ela disse assim: essa falta de fraternidade para muitos que se dizem cristãos. Então, parabéns pela live. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço, Juliana. É tão gostoso você terminar um culto, conversar com os irmãos, brincar, comer. O Deus social, dividiu o pão e a mesa com tantas pessoas. Então é muito importante isso, gente. É muito importante você saber, você vai lá no culto, você se entrega para Deus, você recebe de Deus, você se esvazia, deixa seus problemas, suas preocupações, você se esvazia de você e se enche de Deus. Mas às vezes é tão importante também alguém te dar um abraço. Foi o que eu falei, eu volto lá atrás. A alegria do Senhor em Salmo 133, Deus ele nos fala: com mãe suave é que os irmãos vivam em união, e também que ali na união o Senhor ordena bênçãos. Então quando nós estamos em união, o Senhor ordena bênçãos de Deus, e o contrário é verdadeiro também. Se você não está em união, você está pecando. E foi o que eu estava falando anteriormente. Às vezes não significa essa irmã é endemoniada, é isso, aquilo. Pode ser, mas também pode não ser. Ela não está vigiando, ela não está exercendo o domínio próprio. Por isso que eu falei, para que nós sejamos muitas vezes a ponte de equilíbrio para as pessoas. Não propaguem fofoca de qualquer pessoa. Assim como a gente não gosta que falem da nossa vida e tudo mais, não vamos falar da vida dos outros. Eu achei interessante que você falou sobre Jesus partilhou o pão. Eu acho interessante isso, porque a gente precisa abordar essa questão da Santa Ceia. A Santa Ceia, primeiro, é um mandamento, fazer em memória de mim. Então a Santa Ceia é um ato simbólico de lembrar de o que Jesus fez, de ter sempre na nossa mente o que Jesus fez por nós, o sacrifício de Cristo e tal. E o que é comer do pão e beber do sangue? Comer do pão e beber do vinho, né, que é participar do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, no momento que você está tomando a Santa Ceia, você faz parte do corpo de Cristo. O negócio é muito mais do que uma mera amizade. Exatamente. Você faz parte, você está comendo do corpo de Cristo. Você está comendo daquilo, você é o que você come, né? Existe esse ditado. Você está participando daquilo com tudo da sua vida, né? Jesus deu a vida dele para que a gente seja um só corpo em Cristo. Eu queria até comentar aqui o Clean Júnior, que tem comentado, acho que passou uma pergunta dele
e a gente acabou não vendo, ele perguntou por que eu estou me sentindo um em espírito com vocês. Eu acho que é porque o Espírito Santo vai agindo, né? A gente está falando de um tema completamente bíblico e central para o Evangelho, que é viver em comunhão. Então, né, eu já respondo a sua pergunta. Deus ele se alegra quando a gente está em união, em unidade, quando a gente faz parte da mesma família, quando a gente é irmão e irmãs em Cristo. Mas, gente, isso tem que ir muito além das palavras. Isso tem que ser Jesus sentar à mesa, partilhar o pão, né? E Jesus sentava até mesmo com pecadores para ganhá-los, para trazê-los ao arrependimento. E outra, fraternidade, irmãos, para que nós tenhamos boas relações com as pessoas, a gente tem que sair da passividade, ou seja, fui magoada, eu vou esperar até ela vir me pedir perdão. Fala, Tati, vamos lá. O nome dela tá Kezinha, separada. Ela diz assim, como ser fraterno com alguém que não quer aproximação? Então, aí é que tá também, né? Fraternidade é uma via de mão dupla. Você tem que amar, você tem que perdoar. Todo relacionamento. Então, ame e perdoe. Mas se a pessoa não deseja isso, ore por ela. Depende da pessoa. Tem pessoa que não estará no seu convívio social e amém, irmão. Segue seu caminho, eu sigo o meu. Não tenho raiva, não tenho ira, não vou falar mal de você, nada disso. Só que não conseguimos estabelecer nenhum tipo de relacionamento. Só que essa pessoa se essa pessoa que não quer uma aproximação for alguém mais próximo, familiar, daí a situação, eu acho que a gente tem que buscar em Deus estratégias de reaproximação. Às vezes falta perdão, às vezes falta diálogo, às vezes falta tolerância. Relacionamento é tolerância. Eu e o Davi, nós somos água e vinho. A gente é bem diferente. Nós somos muito diferentes, muito. Mas a nossa convivência falam que você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você conviver com Jesus, eu sempre falo isso. Se você é verdade. Mas se a gente conviver com Jesus, como assim conviver com Jesus? Ter uma vida cristã ativa e não apenas o culto dos sábados à noite, não apenas o domingo, orar diariamente, praticar o Evangelho e tudo mais, você vai ser um reflexo de Jesus na terra. Sim. Por quê? Muitas pessoas falam, e eu já ouvi, você é crente? Sou. Mas assim, a gente tem que ser reconhecido pelas nossas atitudes, pela nossa vida com Deus. Então, além de, obviamente, nós sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos que agir de acordo com os nossos princípios bíblicos. Acho que em cima disso a gente volta à questão, primeiro, do amor, né? Então, quando a gente ama, o amor, a gente viu lá em Coríntios, o amor é paciente, o amor é benevolente. Tal. A própria narrativa bíblica mostra que a graça de Deus nada mais é que uma extensão, um fruto do seu amor. Deus vai em direção à sociedade, à humanidade, para salvá-la, né? Se tem alguém que foi ferido, foi Deus. Deus foi o primeiro ferido, ofendido da história, porque o ser humano pecou contra Deus. Nosso pecado não necessariamente é apenas contra nós mesmos, é contra Deus, porque Ele é a perfeição, Ele é santo, Ele é infinito, Ele é todo esse poderio, né? essa divindade perfeita. E no momento que o ser humano peca, ele peca contra Deus. Apesar disso, Deus dá um passo, mais do que um passo, né? Ele morre pela humanidade para ter essa reconciliação, né? Então, fraternidade tem tudo a ver com o que Deus já fez por nós, né? Uma extensão do nosso amor. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente se torna a imagem de semelhança do seu Filho. E às vezes, por nós mesmos, pela nossa carne, é muito difícil perdoar. Sim. A gente tem que buscar isso em oração, a gente tem que buscar isso com Deus. Eu tinha um problema de relacionamento com uma pessoa que falava, eu aqui, ela ali, mas eu sentia na minha alma que eu não tinha perdoado ela. Tudo bem, ainda é eu aqui, ela ali, mas hoje, ainda que nós não tenhamos mais um relacionamento fraterno de amizade como outrora, eu perdoei. Eu consigo orar por ela, eu consigo orar e pedir para Deus bênçãos, não tem nenhuma mágoa, mas muitas vezes a gente consegue isso em oração. Não é fácil. Tem pessoas que conseguem em terapia. Sim. Olha, eu queria responder uma pergunta que foi feita pelo Newton Santos, SI. Isso ele fez no box lá de perguntas do Story. E qual é o real papel da igreja quando se refere à fraternidade? Eu acho que
é exatamente isso que a gente tem falado no sentido de ser uma sociedade unida. O papel da igreja, e lembrando, como a Karina já disse, como já é conhecido, a igreja somos nós, a igreja não é o templo físico. O templo físico é onde a gente presta culto a Deus, onde a gente se reúne, mas a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então o papel da igreja é exatamente buscar promover essa fraternidade, essa união, perdão entre os irmãos, convivência. A gente tem que se entender. Se a gente não consegue viver em união, em unidade, a gente não está cumprindo o nosso papel como igreja, né? Então, uma coisa que também é muito dito, o Evangelho não se vive sozinho. É verdade. O Evangelho não se vive sozinho. Eu aceitei Jesus, eu me relaciono diariamente com Deus, mas eu não preciso ir para a igreja, não preciso ter comunhão. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? São vários membros formando um só corpo. Então, não tem como você viver fora do corpo. Você não consegue amputar um braço e o braço continuar vivendo fora do corpo. O corpo ele é vivo, junto, unido. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Então esse é o papel da igreja, promover isso. E, né, tem N papéis aí. O pastor muitas vezes é o mediador de disputas. O pastor tem que ter essa mentalidade, né, esse princípio, que é um princípio do Regenere, de fraternidade. Gente, vocês são irmãos, vocês têm que se entender. Uma coisa que eu lembro agora é que o quão magoado meu pai ficava quando eu brigava com meus irmãos quando eu era criança. E quem nunca, né? Minha mãe também. Irmão e irmã brigam muito, quando ainda mais quando é criança. E cuidade próxima. E meu pai ficava... Tinha uma coisa que tirava ele do sério, é ver os irmãos brigando. Porque ele fala, os dois são meus filhos, os dois, eu amo os dois, eu quero o bem para os dois. Eu imagino não, Deus é da mesma forma, Deus é nosso pai, nós somos irmãos, filhos dele. Então, se tem uma coisa que magoa o coração de Deus é ver contenda entre os irmãos. Com certeza. E uma coisa que você falou, Davi. Davizinha. Vi. Ela me chama de Vi. Uma coisa que você falou que foi o papel do pastor na fraternidade, que é incentivar a fraternidade, e o papel dos membros, sejam esses membros, quem quer que seja, sejam obreiros, sejam pastores. A gente tem que entender que a igreja somos nós, que o nosso pastor vai nos incentivar, que o nosso pastor vai nos direcionar, que o nosso pastor vai nos ajudar a resolver conflitos, a resolver tudo, mas que, acima de tudo, nós temos uma vida cristã. Sim. E que nós não podemos delegar para alguém, para a liderança, para o pastor, para a obreira, para o líder de jovem, a fraternidade. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. É mais ou menos você delegar a criação do seu filho para a escola. Não, a escola ela tem um papel importante, muito importante. A escola tem um papel importante na formação da educação da criança, sim, mas não é único. A Isla Gabriele está perguntando algo que é completamente relacionado ao que você está falando. Como usar da fraternidade se muitas vezes o próprio pastor não é fraterno com suas ovelhas? Isso é uma pergunta importante, porque isso é uma realidade, infelizmente. E isso volta à questão do que você está falando, de se cada um chamar a sua responsabilidade, a coisa flui. Claro que isso vai atrapalhar muito. Se o pastor não tem essa mentalidade, vai com certeza prejudicar. Aliás, a pessoa tinha que se verificar se ela de fato é uma pessoa apta a ser pastor. Porque o pastor ele guia as ovelhas, ele está ali para liderar. Então se o líder não está levando as pessoas a viver num ambiente de fraternidade, com certeza vai prejudicar o rebanho como um todo, né? Mas aí cabe sim as pessoas mais maduras espiritualmente a conversar, volta àquilo que a gente estava falando. Conversando a gente se entende. O que não pode teve um conflito, alguém deixou de fazer sua responsabilidade, seu papel, e aquilo virar uma contenda e fica por isso mesmo, vai cada um para o seu canto. E isso é o pior dos cenários, porque aí não se perde união e a união faz a força, né? Esse é o famoso ditado. É um ditado assim, muito popular e muito real, porque Deus ele ama comigo. Deus ele abomina a dissensão entre os irmãos. E muitas vezes nós, mesmo estando servindo a Deus, falta às vezes vigilância, domínio próprio. Para mim, domínio próprio é a regra de fé. Eu só queria comentar aqui, a Luna, 28, falando, meu sobrinho de 8 anos foi no Regenere Rio. Quem gostou do Regenere Rio, comenta aí.
E até hoje ele pede para ir de novo. Que bom, gente. A gente fica muito feliz com isso. Foi um evento que a gente fez, né, um dos primeiros eventos que a gente fez para testar mesmo, né, uma nova linguagem de liturgia, um novo estilo de tipo de culto a Deus. E a maioria dos jovens gostaram. A gente ficou muito feliz por isso. Obrigado por esse comentário. Em cima do que você está falando, eu queria ler para a gente algo que eu acho muito interessante em Gálatas 6, versículos 1 e 2, e eu vou comentar em cima disso, mas eu queria ler essa passagem para vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gente, Gálatas é Paulo, né? Eu adoro Paulo. Que Paulo escreveu pra gente, ele recebeu uma revelação, uma sabedoria divina incrível. E o que ele está falando aqui é algo que, nossa, dói muito pra mim hoje. Porque quando me perguntaram sobre o papel da igreja, sobre fraternidade. Fraternidade não é só sobre estar unido e conviver bem, claro que tem tudo a ver com isso. Mas isso aqui, o que a gente acabou de ler em Gálatas 6, 1 e 2, mostra um dos principais propósitos da união do corpo de Cristo. Para quê? Para que não pequem. E quando pecar, os irmãos espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que é a principal coisa que a gente vê hoje quando alguém tropeça e cai em pecado? Vixe. A acusação. Apedrejamento em praça pública. A pessoa se sente envergonhada de voltar à igreja. A pessoa sai da igreja. Por quê? Porque acontece ainda hoje aquilo que eu preguei algumas semanas atrás com Jesus, que ensinava no templo, e os fariseus, né, sempre os fariseus, atrapalhando o corpo de Cristo, trouxeram a mulher pega em adultério, que é um pecado, sem dúvida alguma, a Bíblia diz e isso. a época era a morte, né? A lei dizia para apedrejar. E chega Jesus na aliança da graça e fala, olha, vocês querem apedrejar? Apedreja. Mas vai todo mundo morrer, porque todo mundo tem pecado. Se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo 1 a 1 e ficou só Jesus, o único que podia apedrejá-lo, e falou, ninguém te apedrejou? Não, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Isso é a graça, o perdão de Deus. Esse é o propósito da fraternidade. A fraternidade está aqui para fortalecer uns aos outros. E quando alguém caiu, o irmão estende a mão e levanta ele, traz ele para de volta para Jesus. Vem cá, se arrependa, Jesus te perdoa. Caminhe comigo nessa aliança da graça de Deus. Gente, isso aqui é tudo. Foi o que eu falei do abraço. Isso aqui é tudo. Assim como o hospital está para os doentes, a igreja está para os enfermos. É pecador. Assim, a gente tem vários amigos, mas eu não vou para a igreja porque eu não estou com a vida muito ok. Mas é justamente por isso que você tem que ir à igreja. Porque sozinho você não consegue vencer essa guerra. Então, tem assim, uma irmã que ela perguntou assim, a Gilcleide Pereira. Você acha que as igrejas conservadoras têm menos fraternidade? Acho que entra bem no que a Karina falou. A igreja somos nós. Sim. Então, olha, eu acho que isso tudo gira em torno de cultura, né? Qual que é a cultura da igreja onde você frequenta? Eu digo denominação, né? Deixa eu só beber uma aguinha aqui que minha garganta tá um pouco resfriada, gente. A cultura da denominação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Igreja de Cristo existe uma só, independente de placa ou denominação. Gente, desculpa que eu tô... Pega só um pouquinho mais de água. Não, você tá melhor. Então, assim, gira em torno da cultura da denominação. À medida que a cultura promove isso, você vai ter mais fraternidade. Se a cultura não colaborar, você vai ter menos fraternidade. Aí depende muito, não tem como entrar e especificar qual que tem mais ou menos, vai depender da cultura da igreja. Não tem como falar igreja X ou igreja Y, depende. Há congregações diferentes, né? Que tem enfoques diferentes, que tem membros diferentes. Até mesmo dentro das próprias denominações. Hoje a gente tem em torno de 20 mil igrejas Deus e Amor ao redor do Brasil. É impossível que a sede aqui seja idêntica à igreja lá de Ceará. Vai ser diferente, de acordo com o pastor, né? Perguntaram o papel do pastor, de acordo com a cultura local. A cultura aqui de São Paulo é diferente da cultura do Nordeste, é diferente da cultura do Rio de Janeiro.
é impossível ter uma uniformidade 100%. Né? Então isso depende muito da cultura do lugar. E enfim, isso vai depender muito. Essa live eu sei que já está quase terminando. A gente tá tem aqui 10 minutos, então se tem alguma coisa aí que você ainda não ouviu a gente falar, pergunte. Né? Mas eu posso deixar um desafio? Um desafio para todo mundo que está nos assistindo, que em algum momento vai nos assistir, seja você a ponte de reconciliação. Seja você a pessoa que vai cessar a contenda, que vai cessar a fofoca. Não joguem gasolina no fogo, irmãos. Não é de Deus, não é uma conduta cristã. Muitas pessoas, muitos irmãos saem da igreja, vão congregar em outros ministérios, ou vão ao mundo, porque se congregam em outros ministérios ainda está super bem, estão servindo a Jesus, mas muitos vão para o mundo, deixam a fé por problemas dentro da igreja. E se a gente voltar ao Gálatas 6, 1 e 2 que a gente leu, o papel dessa fraternidade é exatamente manter todo mundo forte em Cristo, porque Exato. Servir a Deus é renúncia, servir a Jesus é viver para Ele, renunciar nossas vontades carnais e pecaminosas. Então nunca vai ser fácil, né? O sacrifício de Jesus, e eu tenho uma mensagem dessa, é uma mensagem muito central para o que eu acredito da Bíblia, é que a morte de Jesus na cruz, primeiramente ela veio para perdoar os nossos pecados foram lançados sobre Ele e a justiça dele foi imputada sobre nós. Isso é o conceito da graça de Deus, é assim que a gente é salvo. Mas também foi para nos mostrar o maior exemplo do que é viver para Jesus, é morrer para nós mesmos. Então nunca vai ser fácil, servir a Jesus é difícil, servir a Deus é renúncia, servir o Evangelho cristocêntrico é você morrer diariamente. Então isso não é fácil, é somente união. Aqui em Gálatas 6, 1 e 2 a gente vê Paulo falando aos Gálatas, gente, fortaleçam-se uns aos outros, e se alguém pecar, estenda a mão, levanta ele, esteja todo mundo junto, que aí fica um pouco mais fácil, né? Menos difícil carregar esse fardo, né? Então a gente está falando sobre pecado, restauração e força, é claro, tudo que a gente pega aqui é bíblico. Sim, não. Mas é isso aí, gente. A gente está com... Falta 8 minutos para a live. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. Primeiramente para trazer esse espírito de fraternidade, união no corpo de Cristo. A gente vai orar também pela crise que está acontecendo no Chile agora. Está tendo passeatas, um levante, uma revolta lá da população chilena contra o governo, né, por conta do preço das tarifas de transporte. Enfim, o país está num momento difícil ali e obviamente não é apenas porque a gente tem Igreja Deus e Amor no Chile, mas independente de igreja, tem cristãos lá que são nossos irmãos, né? A gente está falando sobre fraternidade, então tem tudo a ver a gente orar uns pelos outros. Isso é bíblico também, orar uns pelos outros. E daqui a pouco a gente vai orar, mais uns 3 minutos a gente vai orar para finalizar. Enfim, um grande abraço para a Maeli, já está falando aqui para a gente orar também. Gente, se tiver alguma coisinha que está faltando, mande para a gente, que a gente quer, né, encerrar aqui o assunto. Mas enfim, gente, essa live a gente está falando sobre fraternidade, né, mais um dos princípios do Regenere. E, cara, o que você acha que a gente não falou ainda? Ou você acha que você já falou bastante? Eu não sei. Nath, você, que você está prestando atenção em tudo. Não, mas tem sempre gente que pergunta do nome do Regenere, alguma coisa assim, que aí sai fora do tema. Não, tudo bem. Eu espero que a gente tenha ficado bem claro aqui. Sobre o desafio para os irmãos, depois me contem como é esse desafio. Convidar todo mundo para estar no culto. Sábado agora, às 19 horas, mais um culto do Regenere. Gostei muito do culto dessa semana passada. Foi agora, maravilhoso, foi muito bom. A gente sente aí todo mundo crescendo, né, na forma de cultuar a Deus, o louvor. A palavra fluiu, graças a Deus. Não é fácil fazer as mensagens semanais, mas enfim, sábado às 19 horas aqui na sede mundial vai ter mais um culto do Regenere. Se você ainda não conhece, eu convido você a conhecer, né? Muito tem se falado aí na internet por conta de vídeos, o que for que seja. Só que muitas pessoas nem conhecem o Regenere e já estão... Precisam assistir a nossa live sobre fraternidade. Estão tomando conclusões. Assistam! Enfim, compareçam, venham aqui, entrada franca, tem estacionamento no local, próximo de estação, de metrô, de ônibus, enfim.
seja muito bem-vindo, a gente já convida vocês desde já, mais um culto do Regenere. Quem sabe depois do culto a gente confraterniza, se abraça. Confraternizar, né? Fraternidade. Olha, a Mari tá pedindo pra vocês fazerem um dueto, é um desafio. A Mari Leonardo? É. Gente, você tem um talento que eu não tenho, é cantar. Eu vou espantar todo mundo daqui. Eu também já sou mais ou menos cantado, também tô meio resfriado, então melhor não. Fica para outro dia aí. Um dia você vem aqui cantar pro pessoal. A gente vai cobrar pra Mari vir aqui cantar. É verdade, ela e o Rafael bem. Leonardo tocar o ukulele pra gente ouvir eles dois cantarem. Mas sem passar mal, porque falaram que o Rafael passou mal na live que ele participou. Mas aqui é quente por causa das luzes e tal. É verdade. Estão perguntando se o culto Regenere só acontece na sede, só mais um esclarecimento. Sim, hoje a gente só está na sede mundial, somente aqui. A gente pretende futuramente expandir, mas a gente está indo aos poucos na base da estruturação. A gente vai, falta 5 minutos, 4 minutos para encerrar a live. A gente queria fazer a oração final. Eu vou começar, você conclui a oração também. Só tem uma pergunta que dá pra gente responder rapidinho. No dia do Celebra Nações terá Regenere à noite? O culto do Regenere à noite? Isso a gente está para definir. Eu vou ficar pedindo essa resposta. Fica ligadinho, né? Mas com certeza, fica ligado nas nossas redes, siga o Ministério Regenere, que é por lá que a gente faz toda a comunicação nossa. A gente está para definir isso essa semana já e a gente está Connect também, a gente Connect e virar por ela. Ai, contei. Enfim, a gente vai ter Não era Connect. pra falar, né? A gente vai deixar no suspense aí, daqui a pouco a gente... Aguardem as próximas datas. A gente vai se comunicar, a gente está segurando um pouquinho essa aí. Mas, enfim, gente, é isso. Qualquer outra dúvida também não hesitem de mandar no inbox, no comentários, o que for que seja, nas nossas redes sociais, que a gente busca sempre responder. A gente vai fazer a oração para finalizar, né, para buscar essa união no corpo de Cristo, e orar também pelo Chile, que a nação está num momento difícil agora, pelos nossos irmãos em Cristo lá, e até mesmo aqueles que também não são nossos irmãos em Cristo, pela população chilena, né, pelo país como um todo. E eu começo, depois você finaliza a oração. Senhor, muito obrigado por mais uma live. A gente quer te agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós e por tudo que o Senhor tem trazido, Senhor, à nossa igreja. Nós clamamos, Senhor, por mais união no seu corpo, por mais fraternidade, Senhor, e que o Senhor traga esse espírito, Senhor, essa cultura de amor e de fraternidade entre os irmãos e irmãs, e que o Senhor traga restauração, Senhor, para a nação chilena, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, eu intercedo para que as forças malignas não sejam mais fortes do que a sua presença na vida dos teus servos, meu Pai. Que o Senhor, através dessa live, levante, meu Pai, servos e servas de Deus, com o propósito de levar amor, de levar o seu evangelho, meu Pai, de espalhar, Senhor Jesus Cristo, o seu id por este mundo todo. Eu repreendo agora as mentiras de Satanás que sopram nos ouvidos das pessoas, e em nome de Jesus Cristo eu creio, meu Pai, na sua grande vitória para todos. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado por nos acompanhar. Foi um prazer participar com vocês. Acho que falta uma live. Quantas lives faltam? Sei lá. Enfim, a gente tem feito as lives, são 8 lives que a gente vai fazer, dos nossos princípios, dos nossos valores do Regenere. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado por tudo. Ficou sem voz. Acabou a voz, tá? Acabou a gasolina. Então, fraternidade é um dos princípios do Regenere. Se eu não me engano, tem mais 3? Eu acho que é 3. Tem muitas lives aí pela frente. Fiquem com Deus, foi um prazer. Um grande abraço.